Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de geometria, vamos entender um pouco e conhecer as sevianas, que são pontos notáveis de um triângulo, certo? Então, necessariamente, o que seria uma seviana? Seviana, gente, são pontos notáveis em um triângulo. Ou seja, vai ser qualquer segmento que parte de um vértice de um triângulo e corta o lado oposto a esse vértice. Tá? Vamos entender isso aqui com um pouco mais de prática. São três tipos de sevianas que nós vamos estar estudando aqui. As sevianas são a mediana, a altura e a bissetriz de um triângulo, tá? Vamos começar aqui, gente, a entender o que seria essa mediana. Será o primeiro ponto notável que nós vamos aprender nessa aula. Nas aulas, nas nossas próximas aulas, a gente vai estudar a altura e a bissetriz. Mas aqui é para que você possa entender que são três pontos notáveis em um triângulo que são nomeados dessa forma. Tranquilo? Bom, mas por que essa palavra seviana? O nome seviana, ela vem do matemático italiano Giovanni Ceva. Então, o nomezinho seviana vem justamente do nome dele. E ele formulou o teorema de Ceva. Que teorema é esse? Esse teorema, ele dá condições para que três sevianas sejam concorrentes. Então, vocês vão entender através dos exemplos que cada seviana, né, a mediana, a altura, a bissetriz, ela vai ter um ponto de encontro e esses segmentos, esse ponto de encontro, você vai trabalhar através de retas concorrentes, certo? Bom, então a primeira seviana que nós vamos estudar aqui é a mediana. O que é uma mediana? É uma seviana que liga o vértice de onde ela parte até o ponto médio, do lado oposto a esse vértice. Então, o que é que acontece? Será traçado um segmento de reta que vai dividir aqui o meu lado oposto ao meio. E isso a gente chama de seviana. Vejam só o exemplo aqui. Então, vamos entender aqui como que acontece a situação da mediana. Então, mediana, né, ela vai ser uma seviana. Por quê? Porque ela vai cortar aí o segmento, dividindo o lado oposto em segmentos congruentes, em segmentos iguais. Por isso que se chama mediana. Então, o que é que acontece? Vamos escolher aqui esse vértice A. Então, do vértice A, nós vamos traçar aqui um segmento que vai cortar o lado oposto ao meio. Quem é o lado oposto ao vértice A? Se o vértice A está aqui, o lado oposto a ele é essa reta aqui, que está na cor rosa, tá? Então, como que vamos traçar essa seviana? Olha só, seviana, ela vai partir, ó, daqui, desse vértice, tá? E aí, ela vai dividir esse segmento aqui ao meio. Perceba, gente, que o mesmo valor de B até esse ponto aqui e de C até esse ponto tem o mesmo valor. Esse segmento aqui, que a gente chama de mediana, dividiu esse lado aqui ao meio, certo? Podemos traçar a seviana de qualquer lado. Por exemplo, agora eu vou escolher o vértice B. Quem é o lado oposto ao vértice B? Vai ser esse lado aqui, ó, o lado AC, ou então somente nomeado com B minúsculo. Então, eu vou traçar a mediana aqui, que vai dividir esse meu lado aqui ao meio. Olha a mediana que divide esse meu lado ao meio. Ela tá aqui, certo? Observe que você tem aí, ó, a mesma medida. Dividiu aqui ao meio, esse segmento todinho. Entenderam? Da mesma forma, acontece com o ponto C. O ponto C vai ser oposto a esse lado aqui, ó, o lado AB, nomeado com C minúsculo, esse lado azul. Se eu quero traçar a mediana relativa a esse vértice aqui, então a mediana ela vai ser traçada dessa forma aqui, ó. Aqui você tem o encontro aí dessa mediana, desse segmento de reta com esse lado.
E aí esse lado aqui ele foi dividido ao meio, ó. Observe que aqui obtém-se a mesma medida. Então, em um triângulo, é possível você traçar 3 medianas, porque você vai pegar o lado oposto de cada vértice, entenderam? E o que é que acontece? O encontro aqui, ó, das 3 medianas, vou marcar aqui o ponto de encontro, tá vendo esse ponto de encontro aqui? Esse ponto a gente chama de baricentro, é o baricentro do triângulo. O que é um baricentro? É o ponto de equilíbrio do nosso triângulo, certo? Aqui vocês podem observar que, por que vai ser o ponto de equilíbrio? As medidas aqui, gente, foram em números decimais, certo? Então, o que é que acontece? Ao calcular aí o baricentro do triângulo, observe aqui que deu a mesma medida, ó. 2 sobre 1, 2 sobre 1, que dá 2, né? Quando a gente fizer aqui a divisão. Então, por que dá o mesmo resultado nas 3 medianas? Porque ela está aqui, ó, o baricentro está mostrando o ponto de equilíbrio desse triângulo. Entenderam? Então, vocês vão ver isso através de uma prática, como que acontece esse ponto de equilíbrio. Isso aqui, gente, é um ponto notável do triângulo. Bom, então vejamos aqui agora, gente, uma prática em que a gente pode encontrar o baricentro de um triângulo. O que é o baricentro de um triângulo? É o ponto de equilíbrio, certo? E aí, como é que nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio do triângulo? Através da mediana, certo? Então, vamos entender aqui, ó. Você vai pegar um papelão qualquer, nesse caso aqui, esse papelão, ele mede um pouco mais do que 30 centímetros, certo? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai marcar 3 pontos quaisquer aí nesse papelão, certo? Ao marcar esses 3 pontos, você vai ligar os pontos e vai construir um triângulo escaleno, ou seja, um triângulo com 3 medidas diferentes, porque aqui é um triângulo qualquer. Pronto, ao traçar essas 3 medidas, você vai recortar, tá? Pode ser recortado com a tesoura ou com o próprio estilete, como mostra aqui no vídeo. Você vai tirar essas sobras, tá? Vai deixar só o triângulo que você desenhou. Bom, feito esse recorte, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a régua e vai medir quantos centímetros tem cada lado do triângulo. Medindo exatamente quantos centímetros, você vai pegar a metade e marcar um pontinho. Como assim? Imagine que desse lado aqui do triângulo você tem 30 centímetros. Qual é a metade de 30? Não é 15? Então, você vai marcar um ponto em 15 centímetros. Porque para você traçar uma mediana, você precisa pegar o ponto médio do lado do triângulo. Então, se aqui tem 30 centímetros, marca a metade que é 15. E como é um triângulo escaleno, cada lado do triângulo vai ter uma medida diferente. Então, você mede o total e depois pegar o ponto para marcar na metade do lado total aqui do triângulo, certo? Bom,
Sabendo aí a medida de cada lado do triângulo e marcando justamente o ponto médio de cada lado, você vai agora traçar as medianas. Então, a mediana, ó, vai partir do vértice até o lado oposto, que vai dividir aqui esse lado ao meio, no ponto médio. E cada lado do triângulo, você vai traçar essa mediana. Você vai traçar desse lado, depois do segundo lado e do terceiro lado. Bom, feito isso, observe aqui que você vai ter aí o ponto de encontro dessas três medianas. O ponto de encontro das três medianas é o que a gente chama de baricentro, que é justamente o ponto de equilíbrio das três medianas, o ponto de equilíbrio do triângulo. E agora você vai equilibrar o triângulo. Como que você vai equilibrar? Você pode pegar uma borrachinha e um palito ou alguma coisa desse tipo, pode ser um palitinho de churrasco, certo? Para que você possa colocar esse triângulo em equilíbrio. Então, ó, você vai colocar o baricentro, né, que é o ponto de encontro das três medianas, justamente aqui, ó, nessa parte do palito. E quando você soltar o triângulo, ele vai estar em equilíbrio. Bom, gente, então aqui é só uma explicação para que vocês possam entender como é que acontece aí esse ponto notável dos triângulos que a gente chama de seviana. Aqui foi a primeira seviana estudada e vocês entenderem também que todo triângulo ele vai ter um ponto de equilíbrio. Pessoal, então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.